Eu tava um tanto quanto relutante em assistir esse filme. Eu confesso, quando eu assisti o trailer e assisti os bastidores, vi aquelas fotos lá, eu não tava botando a mínima fé em assistir esse filme, então até posterguei bastante para poder assistir ele. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é a nova adaptação do game da Capcom pro cinema. Mas e aí? Será que é bom mesmo esse filme, cara? Já posso adiantar que é uma das obras-primas do cinema contemporâneo e um dos melhores filmes que eu assisti em 2022. Espero que as pessoas entendam a ironia dessa introdução. Então se prepara, pega a sua pipoca, porque tá na hora, mais ou menos, né, daquele filmaço. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City ele é um apanhado de referências aos jogos e com todos os personagens ali misturados ali. Uma das grandes críticas do filme da Milla Jovovich, lá, aquela sequência de filmes da franquia Resident Evil, é que ele não era nada parecido com os jogos. Para compensar isso, eles quiseram compilar basicamente os 3 primeiros jogos em um filme só. É claro que isso ficou extremamente corrido nesse filme aqui, porque ele simplesmente tem muito personagem nesse filme, na minha opinião. E ele é meio atropeladão, sabe qual é? Os caras aparecem ali meio que... e é isso mesmo. E se você não tem um conhecimento prévio, né, pra você entender aquele contexto ali, você fica perdido. O Chris e a Claire aqui já são introduzidos logo no início. Eles são criados num orfanato, né, um orfanato em Raccoon City. Logo após isso, você já tem uma referência ao Resident Evil 2, quando a Claire pega uma carona com um caminhoneiro lá, indo em direção a Raccoon City, né, com a Claire já adulta. E eu posso dizer que os primeiros 10 minutos desse filme começam bem. Eu confesso que eu tava animado. Quando eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei assim, olha, não tá tão ruim quanto as pessoas estão dizendo. E esses 10 minutos iniciais, eles apresentam uma atmosfera de terror muito grande, um clima de tensão é bem forte nesse começo aqui. E eu fiquei esperançoso. Que esse filme ia ser bom, sinceramente. Então, depois dessa introdução aí maravilhosa, o negócio começa a cair um pouco o padrão. Logo em seguida tem uma cena numa lanchonete em que todos os personagens do filme são apresentados de uma vez só. Esses personagens são o Leon, o Wesker e a Jill Valentine. São os personagens dos jogos, né? Se você tava sentindo falta desses personagens nos filmes anteriores, aqui eles estão todos aqui juntos aqui pro seu deleite. Mas isso não necessariamente é uma coisa boa. Nessa cena da lanchonete, a começar pela descaracterização de alguns personagens. O Leon indiano ficou meio esquisito. Assim, eu sei que hoje a gente vive numa coisa de ter diversidade no elenco dos filmes e na escalação de atores. Eu sou super a favor disso, cara. Eu acho que tem que ter a diversidade mesmo. Mas, cara, quando você pega um personagem e descaracteriza ele totalmente a ponto dele ficar irreconhecível, aí eu acho que começa a ficar esquisito. E eu não tô dizendo descaracterizá-lo fisicamente não, na aparência só não. Tô falando do características do personagem em si, né? Tu pega um personagem como o Leon, da franquia de jogos, todo mundo que sabe, que conhece o Leon, sabe que ele é um personagem fodão, um cara que, porra, ele é um badass nos jogos. Aqui, nesse filme, ele é um merda, basicamente. Desculpa a expressão aí, mas ele é um cara que não faz nada, ele tá com medo de tudo ali que tá acontecendo, ele é um cara inexperiente. E, cara, não dá pra engolir esse Leon. O Leon, ele sofre bullying de todo mundo na equipe ali dele, praticamente. E isso é um tanto quanto desconfortável você ver um personagem sendo tratado dessa forma. Eu sei que eles quiseram mudar a imagem do Leon ali, mas, cara, precisava disso? Essa cena da lanchonete ela é curiosa porque você tem uma referência, inclusive, ao famoso Jill Sandwich lá do primeiro Resident Evil. Se você jogou os jogos, você sabe do que eu tô falando, né? E eu acho que o diretor desse filme, ele pegou, vamos botar referência aos jogos, pega falas icônicas lá, momentos que os jogadores sempre lembram e vamos botar aqui nesse jogo, vamos botar aqui nesse filme. Só que isso não é o suficiente, cara. Não adianta você botar uma porrada de referência num filme e achar que aquilo ali vai funcionar, que o fã vai ficar feliz de ver aquela referência ali. Não, cara. Só fica um negócio jogado mesmo. E isso acontece muitas vezes aqui nesse filme. Isso pra mim é um problema grave. Um dos problemas graves desse filme.
E você mesmo aí que tá me assistindo, já deu like no vídeo? Já deu like? Já comentou? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, cara. Se inscreve, comenta aí, vamos trocar uma ideia, interagir. Pô, não custa nada, né? Eu levei 2 horas aqui assistindo essa merda desse filme pra fazer esse vídeo pra vocês. E vocês não vão nem se inscrever no canal e comentar? Então, pô, dá essa força aí, né? Pelo menos isso. Então beleza, então vamos pro vídeo. A trama ela narra que Raccoon City tá sendo envenenada pela empresa, né? A Umbrella. E eles estão usando a cidade ali, a cidade de Raccoon City, como cobaia para testar produtos químicos ali. Isso tá automaticamente, aos poucos, envenenando a população. A Claire, ela sabe disso que tá acontecendo e ela vai até Raccoon City para alertar o Chris, né, que é um policial da cidade lá, sobre o que tá acontecendo ali. Quando a Claire chega lá e conta pro Chris o que tá acontecendo, ele acha que aquilo ali é teoria da conspiração da cabeça dela. Ah, Claire, você tá usando muito Reddit, você tá usando muito fóruns da internet e acreditando em teoria da conspiração para você achar que a cidade tá sendo envenenada por uma empresa grande. Lê do engano do nosso amigo Chris, porque a merda explode logo em seguida. E a merda explode na cidade e ela meio que entra em estado de sítio, né? A cidade, eles começam a tentar isolar tudo lá, porque o negócio começou a ficar complicado lá. E tudo acontece de uma maneira rápida. A Claire chega na cidade, tá tudo bem aparentemente, de repente, bum, explode a merda lá e tudo vira um caos. Como esse filme ele é baseado nos jogos, ele tenta, como eu falei, ele comprime meio que a história de 3 jogos em um. E o problema tá aí. Os jogos, eles muitas das vezes eles se passam em paralelo. Tá rolando a história, por exemplo, do Resident Evil 1 e a história do Resident Evil 2 tá rolando em paralelo. Isso acontece realmente nos jogos. Só que você tem o primeiro jogo para contar aquela história e o segundo jogo para contar aquela história. Você não tem o mesmo jogo contando as 2 histórias em paralelo, cada uma com personagens diferentes. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? O filme ele faz isso. Ele pega a história do primeiro, mistura com a história do segundo, junto com a do terceiro, tudo comprimido ali e acontecendo de maneira paralela, ou seja, você tem vários núcleos de personagens fazendo coisas diferentes ali. A história deles são conectadas, mas assim, como tem muito personagem para pouco tempo de filme, isso acaba sendo muito apressado, sabe? A trama fica muito corrida, isso prejudica muito o andamento desse filme aqui. Então você tem a trama do 2, que o Leon tá lá na delegacia junto com a Claire, né, quando a merda explode. Em paralelo a isso, você tem o Chris e a Jill investigando a mansão, a famosa mansão lá do primeiro jogo, acontecendo em paralelo, né? E, cara, como eu falei, é muita coisa acontecendo para pouco tempo de filme, poucas oportunidades de desenvolver aquela trama ali. E ainda tem mais o detalhe, é que esse filme ele se passa em uma noite só. As coisas vão acontecendo e, assim, é tudo em uma noite. A merda acontece, a epidemia lá explode na cidade, tudo em uma madrugada, cara. Eu nunca vi uma noite tão longa igual a noite nesse filme aqui. Mas assim, apesar dos pesares, eu tenho que dar um ponto pra esse filme aqui, porque ele tentou seguir a trama dos jogos, cara. Isso aí você não tem como dizer que não, porque ele pega exatamente a história dos jogos e transpõe ali pro filme, né? Ele transforma no filme. E, cara, tem que dar esse ponto, mesmo que ele faça isso de maneira cagada, você tem que dar esse mérito aí pra esse filme. E como eu falei, o filme ele é cheio de fanservice, o que não necessariamente é bom. Se você vai assistir esse filme sem um conhecimento prévio da franquia Resident Evil, pode ser um problema pra você, cara. Porque assim, eu joguei todos os jogos, eu conheço a história, conheço os personagens, mas o espectador comum que vai assistir esse filme, possivelmente ele vai ficar muito perdido. A não ser que você esteja alguém assistindo com você do teu lado que conheça, ficar te explicando tudo. Ah, isso está acontecendo por causa disso. Mas qual o sentido de você precisar de um palestrinha do teu lado te contando se o filme não te conta, cara? Não faz sentido pra mim isso. O filme ele falha nesse aspecto aí. Ele não é amigável pra quem não é fã da franquia, pra quem não conhece. Parece que eles queriam agradar os fãs. E os fãs reclamaram muito dos filmes da franquia da Mila e tal, que era muito diferente do que eles queriam ver. E ele, vocês querem um filme igual ao jogo? Então toma. Mas, cara, não dá, cara, não dá pra você fazer dessa forma. Um filme é uma coisa e um jogo é a outra. E você ter um monte de fanservice jogado na tua cara ali de maneira aleatória e de graça, não faz com que o filme seja bom.
É engraçado como ele emula cenas dos jogos, cenas icônicas, como a cena do zumbi virando aquele primeiro zumbi do Resident Evil 1. E ele tenta pegar aquela coisa dos enigmas, que são comuns nos jogos da franquia, salas com enigmas ali que eles têm que resolver. Porém, nenhum desses enigmas tem o menor impacto na trama ali. Tipo, os caras chegam numa sala lá, tem um enigma pra resolver, 5 minutos ele resolver ali, pronto, acabou, parte pra próxima. Fica um negócio raso, muito vazio ali, cara. Outro ponto negativo desse filme é que ele é um filme de orçamento limitado. Fica claro isso desde o início, que o orçamento do filme ele não é bom. E, cara, eles usam muita maquiagem prática nos zumbis ali, em alguns monstros. Isso é um ponto positivo. Eu gosto de ver um filme usando efeitos práticos, né, sem aqueles efeitos de CGI grotescos. Mas em alguns momentos icônicos que deveria ser do filme, quando aparecem alguns monstros que a gente já espera ver num filme de Resident Evil, e esses monstros eles são feitos de computação gráfica, né, de CGI. Mas cara, é um CGI horrível, cara. Um negócio de baixo orçamento, horrível. Parece que tu tá vendo um gráfico de PlayStation 1, aquele gráfico lá de 1990. Cara, é muito ruim, cara, é muito ruim. Isso tira a imersão total do filme, cara. Se eles ficassem só na maquiagem prática, nos efeitos práticos, eu sei que alguns monstros talvez não seria tão fácil fazer assim, usando efeito prático. Tipo fazer um Licker, por exemplo, usando efeito prático. Mas, cara, pra fazer um CGI cagado desse jeito aí, era preferido ter feito um efeito prático maneiro ali. Vide aí o John Carpenter, o que ele já fez nos filmes deles aí, usando efeitos práticos, né? No geral, o Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é uma lástima, cara. Os cenários são pobres. Raccoon City aqui, ela é pobre, é uma cidade que não tem nada. Eles botam uma desculpa ali que a maioria dos habitantes já saíram da cidade devido a cidade estar sofrendo com consequências dos experimentos da Umbrella. Então tem pouca gente na cidade. Eu acho que é uma desculpa esse lance aí de ter poucas pessoas ali nos cenários, né? Devido ao orçamento do filme ser de ser baixíssimo. E eles usam essa desculpinha aí. Mas, cara, sabe que eu fico bolado com isso? É que o filme, ele dá pra ver que eles tiveram boas intenções. O diretor desse filme aqui, que eu nem me dei o trabalho de procurar, mas você tá vendo aí. Ele teve uma boa intenção ali em transpor a essência dos jogos ali no filme, né? Dá pra perceber isso. Mas, cara, ele falhou miseravelmente. Eu não sei o que foi. Eu não sei se foi a culpa do roteirista. Pode ter sido, né? O roteirista quis fazer uma adaptação. Tipo, vamos adaptar tudo numa coisa só. Não sei se a culpa foi dele, ou não sei se foi a culpa da direção mesmo, ou se foi do orçamento limitado. Mas se bem que orçamento nem sempre é uma desculpa, porque você vê filmes maravilhosos aí, que foram feitos na história do cinema, com baixíssimo orçamento. Então eu acho que, orçamento não é uma desculpa. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é um filme de boas intenções, né? É um filme com boas intenções para com seu público. Mas como dizia o poeta, de boas intenções o inferno tá cheio. Então, esse filme ele falha miseravelmente no que ele se propõe. E ainda tem um detalhezinho que no final existe uma cena pós-crédito deixando um gancho para uma continuação. Se esse filme vai ter uma continuação, bom, isso aí só o tempo vai dizer, né? Mas se esse não foi bom, eu já não espero nada da continuação, né? É triste, mas é a realidade. People are getting sick. O que você achou de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? Comenta aí, já comentou? Eu falei lá igual eu falei antes? Então vamos interagir, vamos trocar uma ideia aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima aqui no canal. Aquele filmaço.